Também, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão do deputado federal Alexandre Ramagem, depois da PF levantar suspeitas de que ele deixou o Brasil de forma clandestina. Vamos então conversar com o Lucas Martins. O deputado já é considerado foragido. Lucas, bem-vindo, boa tarde. Oi, Evandro, muito boa tarde para você, para todos que estão na nossa companhia aqui no 3 em 1. Olha só, é muito cedo para a gente dizer que ele já é considerado foragido, porque depende de decisões judiciais para que ele seja incluído, por exemplo, na lista da Interpol. Mas o que nós temos até o momento é um pedido de prisão preventiva feita por dois partidos, o PT e o PSOL, para a prisão preventiva dele depois que ele foi identificado, foi visto nos Estados Unidos. Ramagem tinha medidas cautelares impostas pelo STF com a proibição de se ausentar do país e também determinação de entregar todos os passaportes em razão de investigações contra o próprio deputado. Até o momento, o STF não indicou se a cautelar que impedia ele de deixar o Brasil foi derrubada. A gente ainda não tem essa informação, essa confirmação feita pelo Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar que Ramagem foi condenado a 16 anos e 1 mês de prisão por participação na trama golpista, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. O colegiado negou os primeiros embargos feitos pela defesa do deputado Alexandre Ramagem e agora ele aguarda aí uma decisão para novas decisões do Supremo Tribunal Federal para um novo pedido da defesa em relação a essas cautelares. O PT e o PSOL, no caso da ida dele aos Estados Unidos, disseram que alegam, na verdade, que o parlamentar pode ter fugido do Brasil para não cumprir a pena que foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Em relação à defesa, eles disseram que não tinham conhecimento de que Ramagem deixou o Brasil e por isso não vão se posicionar por enquanto. Agora, Lucas, depois da fuga do Ramagem, o PSOL também entrou com um pedido de prisão e nesse caso seria meio que uma prisão preventiva dos outros condenados também por um entendimento de que há um risco de fuga da mesma maneira que aconteceu com o Ramagem? Exatamente, Evandro. Olha só, nesta semana que foi divulgada essas imagens de Ramagem nos Estados Unidos, e aí o PSOL entrou com uma declaração, na verdade um pedido no Supremo Tribunal Federal para a prisão preventiva de pelo menos 4 julgados, 4 condenados do núcleo 1 do Supremo Tribunal Federal, do que ficou determinado durante o julgamento aí no STF. São eles o comandante da Marinha, Almir Garnier, o ex-ministro-chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Todos eles foram condenados pela tentativa de golpe de Estado nas eleições de 2022, de acordo aí com o julgamento no Supremo Tribunal Federal, e o documento não cita nenhum pedido de prisão em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que também faz parte do núcleo 1, que foi julgado no Supremo Tribunal Federal. Valeu, Lucas. Obrigado. Um abraço para você. Zé Maria Trindade, você entende que a fuga considerada pela Polícia Federal de Alexandre Ramagem justificaria então essa segunda ou essa ação movida agora pelo PSOL para prender preventivamente os outros condenados do 8 de janeiro? Todo mundo aqui diz que a fuga do Ramagem mostrou a fragilidade do sistema e a possibilidade, em épocas passadas, quando o processo estava nesse ponto, eles estão pela Polícia Federal, um pouco à distância, porque não dava para prender e tal. Acho que independe, não. O PSOL não é o Procurador-Geral da República, o PSOL não é do Ministério Público, e quem teria que fazer essa função é o Ministério Público e pronto, A fuga do Ramagem é uma inaceitação do que está acontecendo aqui. Ele simplesmente não aceita. E ele é um policial federal, evidentemente, ele sabe exatamente como fazer esse processo, porque ele acompanhou do outro lado, e fugiu com a família para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos é diferente da Carla Zambelli, por exemplo, que está num país que pode e deve acontecer de trazê-la de volta para o Brasil.
O Ramagem acabou colocando, sim, em dificuldade esses que estão condenados. Mas o tempo é muito curto. Eu entendo que na semana que vem esse processo talvez já esteja concluído pelas avaliações que estão sendo feitas aqui. E ele não aceitou, o Ramagem não aceitou esse julgamento, ele tem todo o direito. A lei permite que alguém, até que um preso fuja, né? A lei permite, no sentido de que ele tente fazer isso. É um processo natural. E o Ramagem entendeu que não dava para ficar 17 anos na cadeia e fugiu. Agora, a decretação da prisão dele é meio óbvio. Não teria outro caminho a não ser fazê-lo, né? E apurar as responsabilidades. Se ele recebeu ajuda, enfim, de saber como ele tem que apurar. É uma obviedade. O que eu insisto é de que trata-se de um processo inusitado contra pessoas, a cúpula do governo passado, generais, comandante da Marinha, né, ministro da Justiça, o comandante, o chefe da ABIN, quer dizer, é um processo muito complexo, com pessoas que não são exatamente bandidas, né? Falava aqui sobre o fato de, segundo a Polícia Federal, Alexandre Ramagem ter fugido do país depois de ser julgado e condenado pelo Supremo Tribunal Federal, o que fez com que o ministro Alexandre de Moraes expedisse um mandato de prisão contra ele. Ou seja, pode acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com Carla Zambelli. E, diante disso, o PSOL entrou também com uma nova ação no Supremo Tribunal Federal pedindo que os outros condenados pelos atos, não pelos atos do 8 de janeiro, perdão, pela trama golpista no Supremo Tribunal Federal também tenham uma prisão decretada por conta do risco de fuga a partir do que se interpreta da ação de Alexandre Ramagem. Ô Bruno Musa, você acha que essa medida seria necessária nesse momento? Olha, Evandro, sinceramente, necessária não, mas também nada que me surpreenda, né? O grande ponto que eu estava lendo agora aqui numa matéria é que isso pode ser mais uma queda de braço até mesmo contra o presidente da Câmara, o Mota, né? Que supostamente teria dado algum tipo de apoio e etc. à Ramagem. Então, me parece mais uma vez que, sendo isso verdade ou não nos bastidores, talvez o Zé Maria consiga nos colocar melhor a respeito disso, sendo isso verdade ou não, é inevitável que escale para alguma coisa que, mais uma vez, gere algum tipo de atrito entre o próprio Centrão, entre o próprio Legislativo e o governo do PT. Então, me parece que, de novo, os conflitos entre os poderes eles ficam cada vez mais evidentes, cada vez mais latentes, mas, de novo, respondendo diretamente, não acho que seja necessário, mas, de novo, também me parece que, vindo do Alexandre de Moraes, com tudo que a gente já está vendo ao longo dos últimos tempos, que não deve causar nenhum tipo de surpresa. Gani, como é que você avalia essa decisão, digamos assim, de Alexandre Ramagem? Olha só, o Alexandre Ramagem é claro que ele sabe que, bom, ele foi condenado à prisão. Então, me parece, de fato, que ele está nos Estados Unidos e vai pedir asilo político por lá, né? Então, num primeiro momento, isso foi uma fuga, até pelo modo que ele fez, passando por Boa Vista, né? Ele não pegou um voo direto, ele foi por Roraima e depois ele foi para os Estados Unidos. Isso é indicativo, lógico, é uma fuga, ele vai pedir, aí é direito dele, ele vai pedir. E ele não poderia sair de qualquer forma sem autorização. Exatamente. Então, e aí, Evandro, claro, ele vai pedir o asilo político por lá. E muito provavelmente eu acredito que ele vai conseguir. Você acha? Sim. Pela sinalização, né? Todo esse processo envolveu a lei Magnitsky contra o ministro relator, né? Então, isso foi falado textualmente, né? Na justificativa, que há uma perseguição a Jair Bolsonaro e ao grupo político Jair Bolsonaro. Então, muito em função disso e que o Trump é o presidente, ele deve conseguir, sim, essa proteção por parte da Justiça norte-americana. O Fábio Piperno, a Câmara dos Deputados informou que ele apresentou licenças médicas nesse período agora para o fim de ano, mas não haveria nenhuma missão para ele fora do país e ele também não comunicou nenhum tipo de afastamento para viajar ao exterior, ou seja, a Câmara se coloca como completamente fora de qualquer conhecimento da possibilidade de Alexandre Ramagem deixar o país. Você acha que o cerco está se fechando contra ele de uma maneira bastante perigosa? Contra o Alexandre Ramagem? Exato. Sim, ele fugiu, né? Então ele tentou no começo
justificar suas ausências com esses atestados aí e tal, mas ele claramente fugiu, está em outro país, no momento em que ele já está condenado. Eu só acho que ele precisa tomar agora. Primeiro que sair do Brasil, por terra é um negócio muito fácil, né? Pega um carro, você vai para o Paraguai, vai para não sei onde, vai para a Colômbia, por exemplo, se sair lá pelo Amazonas, lá por Tabatinga e tal, tem viagem de ônibus lá de uma cidade a outra, isso é muito fácil. Lá pelo norte também, pelo extremo norte também, né? Então, o Brasil é um país de fronteiras porosas, aí, praticamente abertas, né? Agora, eu acho que precisa tomar muito cuidado, porque, veja, contrariando a expectativa, e certamente ele planejou isso há bastante tempo, lá atrás, há uns 2 meses, havia a expectativa de um distanciamento cada vez maior entre os governos dos Estados Unidos e do Brasil. Como eu disse há pouco, a toda hora, por exemplo, o presidente Trump emitia nota citando o presidente Bolsonaro, o processo contra ele, tudo mais, algo endossado pela embaixada americana aqui no Brasil. Só que agora, claramente, há também um momento de distensão, né? As relações estão ficando mais próximas. Então, eu não acho hoje improvável que daqui a pouco, até por conta das negociações que os dois países fazem, que esse tipo de punição ao ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, caia. Já pensou se eles revogam isso? Qual o argumento que o governo americano não vai passar a contar, por exemplo, para não extraditar o Ramagem? Eu, se fosse ele, começaria a ficar preocupado e já pensar, quem sabe, numa fuga lá para a Hungria. E com a Hungria, né, enfim, Viktor Orbán e tal, certamente não atenderia algum pedido do governo brasileiro. Fala, Zé Maria Trindade. E você avalia que no caso da Câmara dos Deputados, há algum tipo de atitude ou algo que ela deva, digamos, comunicar, fazer ou agir em relação a Alexandre Ramagem? Olha só, é muito grave a gente estar fazendo esses comentários aqui e a situação está normalizada, mas eu acho muito grave que um ministro do Supremo mande prender um deputado federal em pleno exercício da função, um deputado federal eleito, e quando eu digo isso, pode gostar, pode não gostar, se há uma normalização hoje, amanhã pode prender o deputado que você ama, que você gosta, que você votou. Eu entendo que o Congresso Nacional tinha que reagir imediatamente e votar algo para proteger exatamente o parlamentar. Eu entendo que o deputado e o senador, representantes do Poder Legislativo, tinham que ter uma imunidade, porque, na verdade, não é um direito individual do deputado, mas um direito da coletividade. O deputado ele precisa representar de uma maneira independente, corajosa, o eleitor que é frágil. Esse sim está fragilizado, está sujeito a intempéries da natureza, enfim, da lei, da justiça e do dia a dia. Mas o deputado e o senador são seres votados, né? Não é fácil. Eu costumo dizer, olha, ninguém acorda de manhã, coloca um terno, uma gravata e fala, eu vou ali ser deputado. Não, é um processo complexo e é um tipo de procuração popular para ser. Quando o Constituinte elaborou a Constituição, colocou lá artigos muito firmes na proteção do deputado e senador, que agora está sendo considerado e chamado de blindagem. Mas tem que blindar, porque é um poder. O poder deve ser blindado, não o Ramagem, nem o Alexandre, mas sim o mandato parlamentar do Rio de Janeiro. Então, assim, trata-se de um deputado federal no exercício do mandato tendo que fugir. Isso é um golpe contra a imagem do Congresso Nacional. Isso é estranho e tem que ser colocado assim. Sobre a legalidade, ninguém que fez o orçamento poderia imaginar, o regimento e a Constituição poderia imaginar uma situação assim, de um deputado fugir, outro deputado fugir e outro deputado fugir. Tanto é que quando Jean Willis saiu do Brasil, ele deixou o mandato aqui, renunciou e saiu, né? Agora não, sai com um mandato debaixo do braço. Para se ter uma ideia, quer dizer, isso é muito estranho. Mas por que é tão estranho? Porque ninguém poderia imaginar que isso iria acontecer quando a Constituição foi feita e quando o regimento.
E a única fala sobre isso é que o parlamentar, ao se ausentar do país, deve comunicar à mesa diretora. A mesa diretora não tem que aprovar nem nada, mas é obrigado. E se não comunicar, não sei, não tem nada, não pune, não tem nenhuma punição prevista. Compreende que nós estamos vivendo um momento diferente? Ô Piperno, você entende também como preocupante o fato de se decretar uma prisão contra um parlamentar que ainda está em posse de seu cargo? Ele é um condenado. Ele é um criminoso. Parou pra pensar. Não, porque o status dele agora é de alguém que tem pena a cumprir. Ele é um condenado por uma série de crimes. Quem comete crimes é um criminoso. Como tal, ele tem que cumprir o que manda a lei. Agora, eu acho que o ato dele, o gesto dele, lança sim uma suspeita de que os outros possam tentar a mesma coisa. Sou contra esse pedido de prisão preventiva, mas eu também acho que deveria pelo menos aumentar a vigilância lá em torno desses outros condenados que estão soltos.